Bom, meu nome é Jonathan Lucht, tenho como orientador da pesquisa o professor e doutor Everton Vieira, e nós iremos desenvolver uma pesquisa que envolve o extrato vegetal de uma planta associado a um fármaco específico. Então, o título da pesquisa é o potencial antimicrobiano in vitro do extrato vegetal de pata de vaca, que tem como nome científico a Bauhinia Keilant Bong Stelde, e sua ação associada com a eritromicina, que é o fármaco em específico. A área de concentração da pesquisa é a ciência e tecnologia agroindustrial. Bom, as plantas, elas sempre foram um recurso muito importante para a humanidade. Existem registros de seu uso desde as primeiras civilizações. E o seu uso tinha como principal finalidade o tratamento de doenças. E até hoje se tem esse tipo de atividade. E uma planta muito conhecida na nossa região, a região da Caatinga, é a Bauhinia Keilantha. É uma planta que apresenta uma grande adaptação ao tipo de clima e solo, e é uma planta que tem um valor comercial e também um valor etnofarmacológico. Comercial porque a sua madeira ela é facilmente comercializada em nossa região, e também pelo fato de que ela é muito conhecida por pessoas que têm diabetes, já que ela apresenta uma atividade hipoglicemiante. Ela também é conhecida em nossa região como mororó ou pata de vaca, pelo formato característico de suas folhas. E um grande desafio atualmente que nós temos em termos de saúde pública, é a resistência microbiana. Devido ao mau uso dos medicamentos, principalmente antimicrobianos, acabam gerando bactérias mais resistentes. E isto se torna um desafio pelo fato de que nós não temos um arsenal de medicamentos o suficiente e de grande espectro para matar essas bactérias. E aí a gente busca outras alternativas, como por exemplo o estudo de extratos vegetais que apresentem propriedades antimicrobianas, que vai justamente reduzir o uso de medicamentos, e não somente isto, mas também em relação à dose, né? Então, este é dos objetivos, já adiantando um pouco, desta pesquisa. Então, a justificativa que se tem para esta pesquisa é, primeiro, porque se trata de uma espécie nativa da região. Nesta imagem, nós podemos perceber que é uma espécie que, como eu falei, apresenta uma grande adaptação ao tipo de solo e ao tipo de clima. Então, praticamente em todo o Nordeste, conseguimos encontrá-la. E, embora seja uma espécie vegetal bastante conhecida, ela carece de estudos, principalmente no que diz respeito às propriedades antimicrobianas. E com esta pesquisa, nós valorizamos a espécie, né? Assim como também iremos ampliar o arsenal de aditivos naturais que existem,
Assim como também a gente vai corroborar para o desenvolvimento da pesquisa científica em nossa região. Então, o objetivo geral da nossa pesquisa é analisar o potencial antimicrobiano que esse extrato, tanto das folhas como das cascas desta espécie, pode ter, e iremos também associar com o fármaco que é a eritromicina. E por que associar com o fármaco? Porque a gente vai analisar se há algum sinergismo ou não com o fármaco. Então a gente vai analisar os extratos e ver se há, a gente vai se preocupar nessa questão, se tem algum sinergismo ou não. Os objetivos específicos. Então nós iremos realizar uma prospecção tecnológica. Qual é o objetivo dela? Tentar encontrarmos em base de patentes registros que envolva a extração e a produção dos seus extratos, bem como alguns documentos que possam estar relacionados com a associação do extrato vegetal e do fármaco. Temos também como objetivo específico coletar estas amostras, em virtude de que estamos num processo, no tempo, melhor dizendo, de chuvas, e a partir da coleta a gente vai elaborar, produzir, melhor dizendo, os extratos, tanto da casca como da folha, e calcular o rendimento do extrato. Por quê? Calcular o rendimento? Porque a gente, dependendo do tipo de extrato, pode ter algum rendimento eficaz, no sentido de apresentar resultados relacionados aos compostos bioativos ou não. Então, dependendo do tipo de extrato, a gente consegue obter uma maior quantidade de princípios e o ideal seria quantificar este rendimento. Então, por isso que se tem esta necessidade. E por fim, nós temos como objetivo específico avaliar os compostos bioativos presentes tanto no extrato, mas também a gente irá comparar com a amostra in natura e a amostra seca, para analisar se tem alguma disparidade de resultados. E por fim, a gente vai avaliar se há ou não sinergismo do extrato com o fármaco, e também a gente vai associar com uma bactéria, que é o Staphylococcus aureus, para ver se o extrato, juntamente com o fármaco, tem realmente potencial ou não antimicrobiano. Se aprofundando melhor e conhecendo melhor a planta, temos aqui algumas características que facilitam o processo de identificação. Ela pertence à família Fabaceae, né? Tem como característico a presença de um caule rígido com casca fibrosa. Daí se tem a sua importância econômica para a região, pois o seu caule é facilmente comercializado. É uma planta que não tem espinhos, apresenta folhas com lóbulos arredondados, como a gente pode perceber na imagem à direita. Tem pétalas brancas e o fruto do tipo legume deiscente. Então, essas características facilitam o processo de identificação, principalmente no aspecto visual. Então, e também pelo fato de que, como estamos no período de chuvas, né, a gente
precisa recorrer a essas características para não confundir esta espécie com outra. E ela tem, como eu já havia falado, uma grande importância na região, né, pelo seu valor comercial e também pelo fato de que ela é amplamente usada por pessoas que têm diabetes e também pelo fato de que ela é uma planta de estudo e que faz parte da relação de plantas usadas no SUS. Aqui à direita nós temos uma tabela com o nome de algumas plantas e em ordem alfabética, na 11ª posição, nós temos a planta do gênero Bauhinia, né? Então, é uma planta que apresenta destaque também para o Sistema Único de Saúde do Brasil. E a gente precisa, diante de tanto valor que ela apresenta, conhecer ainda mais os possíveis potenciais e contribuições que ela tem a fornecer para a sociedade. Se aprofundando no que diz respeito aos constituintes químicos, ela apresenta tanto compostos que nós chamamos de metabólitos bioativos, que faz parte, por exemplo, dos alcaloides, fenólicos, terpenos, e o estudo destas moléculas em específico é que se torna uma alternativa terapêutica. Ao invés de passarmos anos investindo em fármacos que precisam passar pelo teste pré-clínico, clínico, né? E também ficar sempre acompanhando a questão da toxicidade, das possíveis interações medicamentosas, nós temos uma alternativa nesse sentido, que é o estudo em específico dessas substâncias, porque estas apresentam propriedades terapêuticas. Então, na imagem, nós temos uma via que demonstra a produção dessas substâncias. Nós temos a glicose, que por meio da via do ácido químico, nós conseguimos produzir alcaloides, ou por meio da via do acetil, com a enzima A, conseguimos sintetizar terpenos, né? Na verdade, as plantas conseguem sintetizar os terpenos, ou por meio das duas vias que conseguem sintetizar os compostos fenólicos. Então, e cada substância dessa apresenta uma propriedade terapêutica. Por exemplo, os alcaloides têm propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas. Os terpenos apresentam também propriedades principalmente antimicrobianas. Os compostos fenólicos também apresentam propriedades, mas geralmente relacionadas à questão de adaptação, né, de resistência, bem como também relacionado com características típicas, como o odor, o sabor. E, assim, como eu falei, elas apresentam propriedades terapêuticas, estas substâncias. Aqui nós temos em uma tabela que fornece espécies vegetais do gênero Bauhinia, o composto químico presente e a propriedade terapêutica. Então, esta tabela foi retirada com base nos estudos de Silva, Conceição, Cruz e Gutierrez, e a gente consegue perceber, por exemplo, a Bauhinia acuruana, ela tem como principal característica a presença de óleos voláteis, que tem atividade larvicida sobre o inseto Aedes aegypti. A Bauhinia purchela ou ungulata, melhor dizendo, apresenta também como principal característica a presença de um óleo volátil que é citotóxico para algumas células tumorais humanas. E aqui nós temos outra, talvez mais conhecidas na nossa região, que é a Bauhinia forficata e a queilantha,
e nós também temos a Bauhinia purpúrea, e aqui apresenta uma diversidade de compostos, né? A forficata, flavonoides, como o canferol, terpenoides, esteroides, triterpenos, taninos e quinonas, a queilanta, alcaloides, antranquinonas, esteroides, flavonas, flavonoides e xantonas. E veja que eu coloquei aqui entre parênteses o local específico da planta que a gente consegue encontrar essas substâncias. Então eu volto àquela questão, daí se tirar a importância de calcular o rendimento dos extratos, porque dependendo do local, a gente vai apresentar valores, rendimentos diferentes. Já no caule e na folha, a gente consegue encontrar uma grande quantidade de fenóis, né? E flavononas no caule e raiz. Já a Bauhinia purpúrea, a gente consegue encontrar carboidratos, alcaloides, esteroides, glicosídeos, saponinas, flavonoides, taninos, compostos fenólicos, algumas proteínas e óleos fixos. E aqui, como a gente consegue perceber nestas duas, né, eu deixei em branco, por quê? Porque depende do tipo de extrato que é produzido. Na Bauhinia forficata tem aqui propriedade anti-inflamatória, hipoglicemiante, larvicida, e nas duas de baixo porque depende do tipo de extrato. Nesta outra imagem, eu trago aqui a relação da parte da planta com o extrato produzido e a atividade biológica apresentada. Então, por exemplo, fazendo o extrato metanólico das folhas, né, tem atividade hipoglicemiante. Fazendo o extrato bruto e uma fração aquosa também das folhas, apresenta também atividade hipoglicemiante. Fazendo o extrato hidroalcoólico das folhas, apresenta uma atividade anticolinesterásica. Fazendo o extrato aquoso entre a casca, atividade antinociceptiva. Já fazendo o extrato etanólico da raiz, apresenta uma certa toxicidade. E fazendo o extrato etanólico da madeira, propriedade larvicida. Falando a respeito da infecção e resistência bacteriana, né, a maioria das infecções elas são a nível hospitalar. As infecções bacterianas, a maioria delas são de caráter hospitalar. Então, é um tipo de infecção relacionada à assistência à saúde e que vem gerando uma grande preocupação pelo fato de que as pessoas acabam fazendo mau uso dos antibióticos e esses antibióticos acabam selecionando as bactérias mais resistentes ao meio. E a preocupação mora justamente no fato de que a gente não dispõe de fármacos de amplo espectro que consegue neutralizar essas bactérias. Então, nós já temos aqui alguns exemplos de bactérias que já apresentam um certo tipo de resistência, como Staphylococcus aureus, Klebsiella, Salmonella, né? E, em específico, a Staphylococcus, que é a bactéria que nós iremos trabalhar nesta pesquisa, ela já tem uma resistência à meticilina, que é um tipo de antibiótico, né? E à vancomicina. Então, é uma preocupação que nós temos. E como é que esse processo de resistência ele é gerado por parte da bactéria? Nesta imagem ilustra bem esta questão, né? A bactéria, vou colocar aqui o laser, a bactéria ela geralmente apresenta três mecanismos. O primeiro dele é pela ação das beta-lactamases, as enzimas beta-lactamases que elas acabam reagindo com o antibiótico e fazendo com que este antibiótico ele não consiga penetrar na bactéria, né, não desenvolvendo uma ação bactericida ou bacteriostática. Um outro mecanismo também é a grande presença de proteínas de efluxo. Então, o antibiótico ele até pode entrar por uma membrana, né, através de uma proteína que está presente na membrana, mas
ele automaticamente ele sai por uma outra proteína, né? E também nós temos proteínas presentes na membrana que impedem com que este antibiótico ele consiga penetrar no interior da bactéria ou reagindo com o ribossomo, que é o principal mecanismo de ação dos antibióticos, é reagindo com o ribossomo, seja na unidade 30S ou 50S da bactéria ou no material genético. Então, se o antibiótico ele não consegue penetrar no interior, ele não acaba tendo o seu efeito e sua finalidade terapêutica. Então, basicamente, são estes três mecanismos que as bactérias acabam adquirindo e, consequentemente, acabam resistindo ao meio, né, com determinado tipo de antibiótico. E a gente vai trabalhar com a Staphylococcus, por quê? Porque, primeiramente, é uma bactéria presente na mucosa humana. Então, é uma bactéria de fácil identificação, né? É uma bactéria gram-positiva, tem um formato de cachos de uva e ela apresenta vários mecanismos de adaptação. Então, como é uma bactéria que já é resistente a algum tipo de antibiótico, alguns tipos de antibióticos, então esta foi, e também pelo fato de que é uma bactéria que tem fácil manuseio no laboratório, então por isso que a gente optou por trabalhar com ela. E por que o fármaco, né? Por que a eritromicina? A eritromicina, ela faz parte da classe dos macrolídeos, cetolídeos, dos antimicrobianos, que tem como principal mecanismo de ação inibir a síntese de proteínas. Ou seja, esse fármaco, ele consegue penetrar no interior da bactéria, se ligar na unidade ribossomal e impedir com que a bactéria sintetize proteínas. E, consequentemente, isso evita com que ela sobreviva. Nós também temos um grande grupo de antibióticos, né? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenés, monobactâmicos, mas que fazem parte a outro tipo de mecanismo de ação, que é relacionado à inibição da síntese da parede celular bacteriana, e nós também temos alguns tipos de medicamentos que atuam no metabolismo, melhor dizendo, no material genético da bactéria, que no caso são as quinolonas e as sulfonamidas. Então, nós iremos trabalhar com a eritromicina pelo fato de que ela apresenta um amplo espectro, tanto para bactérias gram-positivas como para bactérias gram-negativas, e pelo fato de que a gente consegue encontrar ela pura na farmácia de manipulação, diferentemente de outros tipos de antibióticos que são comercializados com outros tipos de substâncias, que nós chamamos de excipientes. E isso poderia acarretar algum tipo de resultado diferente durante o desenvolvimento da pesquisa. E aqui eu trouxe uma outra tabela ilustrando o extrato vegetal usado com um determinado tipo de planta, o fármaco que houve a associação e o resultado. Né? Então, é um estudo, esse tipo de mecanismo de pegar o extrato vegetal e associar com o fármaco já é uma prática bem constante na pesquisa científica. Então, por exemplo, aqui, o extrato vegetal do gênero Spondias com a eritromicina teve um resultado sinérgico. Né? O extrato vegetal da Punica granato com outros tipos de antibiótico teve resultado sinérgico. Mas nós também podemos encontrar resultados antagonistas, como por exemplo aqui, no extrato vegetal da Momórdica charantia, né, associado com a amoxicilina e vancomicina, para a amoxicilina, que é um tipo de antibiótico, teve resultado sinérgico, mas para a vancomicina teve resultado antagonista. Então, a gente consegue perceber que é uma prática na pesquisa já é trabalhada com este tipo de estratégia, né, e que, sim, podemos ter resultados positivos, mas também resultados negativos. Bom, então, como é que esta pesquisa ela será desenvolvida? Primeiramente, nós iremos fazer uma prospecção tecnológica, depois iremos fazer a coleta e identificação da espécie vegetal,
Depois a gente vai secar, armazenar as amostras, tanto da casca como das folhas. Depois a gente vai se preocupar em fazer os extratos nesta proporção. Depois que a gente fizer os extratos, a gente vai fazer o rendimento desses extratos. Depois que a gente fizer o rendimento, a gente vai, claro, fazer as análises, né, de cada extrato com relação às análises fitoquímicas, que eu estou demonstrando neste último passo, mas também a gente vai produzir as associações com o fármaco. Aqui está a cefalexina, depois eu vou fazer a correção, é eritromicina. Bom, então qual será a base de dados que a gente vai usar para fazer a prospecção tecnológica? A INPE, a UIPO, a USPTO e a EPO. O objetivo de analisar essas patentes, né, é justamente procurar registros de como pode ser feito o extrato da planta em específico, bem como também encontrar resultado relacionado à associação desta espécie em específico com algum outro tipo de fármaco. Com relação à coleta e identificação, a gente vai pegar esta espécie em algumas comunidades rurais do município de Cajazeiras e a gente vai fazer essa coleta pela manhã, em virtude da temperatura, para que isso não afete na quantidade de metabólitos encontrados. A gente vai secar em uma estufa, né, e o fármaco ele será trabalhado, melhor dizendo, será coletado numa farmácia de manipulação de maneira pura, né, sem associação com recipientes. Né, e nós iremos deixar uma amostra desta espécie, da Bauhinia quelhantha, na Universidade Federal da Paraíba, no herbário Lauro Pires Xavier. Depois a gente vai fazer o processo de limpeza, sanitização, a gente vai colocar para secar em uma estufa e depois a gente vai triturar em um moinho de facas. E aqui a gente encontra os procedimentos que a gente irá usar para a fabricação dos extratos. Então, o solvente será o etanol, nesta proporção 1:10, massa-volume. Depois a gente vai deixar fazendo a percolação. Depois da percolação, a gente vai fazer uma filtração a vácuo. E aqui, nesta filtração, o filtrado, a gente vai colocar ele novamente no solvente para que possa extrair cada vez mais os princípios ativos do filtrado. E geralmente a gente faz isso em 3 ciclos. Tá? Depois que a gente obter o extrato, na verdade, depois que a gente obter o líquido, a gente precisa, né, evaporar o etanol, e a gente vai fazer isso obtendo o extrato bruto por meio da cromatografia em colunas. E aqui nós temos a fórmula que iremos utilizar para o cálculo do rendimento, né? Pegamos a massa do extrato e dividimos pela massa da biomassa seca, né? E tendo como produto 100% no final. Depois que a gente fizer a fração aqui, a gente multiplica por 100%. Como é que a gente vai determinar os compostos? Quais são, primeiramente, os compostos que a gente vai trabalhar? Clorofilas e carotenoides, antocianinas e fenólicos totais. Tá? Então, a clorofila e os carotenoides a gente vai determinar por meio dos métodos que já foram descritos por Silva, adaptados por Silva, né, que é pesar a amostra e colocar no amorfariz. Depois a gente vai pegar o carbonato de cálcio, acrescentar essa amostra e adicionar 3 ml de acetona e a gente vai fazer a maceração. Depois a gente vai verter o extrato em um tubo de centrífuga e a gente vai adicionar mais 2 ml de acetona, totalizando 5 ml. A gente vai centrifugar por 10 minutos a 3.000 RPM e depois a gente vai levar para o espectrofotômetro, ler ele na faixa desses comprimentos de onda. Tá? E aqui nós temos as fórmulas que serão usadas para determinar as concentrações de clorofila e carotenoide. Todos esses dados aqui serão tabelados no Excel.
clorofila A, clorofila B, clorofila total e carotenoides totais. É tanto que a gente tem algumas siglas que é justamente a tabela pronta para tabelar esses resultados. Flavonoides e antocianinas também são compostos bioativos que a gente vai se preocupar durante essa pesquisa, e também a gente vai utilizar os métodos que foram adaptados por Silva. Então a gente vai pesar a amostra, vai adicionar etanol e ácido clorídrico e macerar, o volume adicionado será de 5 ml, depois a gente vai centrifugar, nós iremos levar para um tubo e para a centrífuga. Depois que fizer o processo de centrifugação, a gente vai levar para a geladeira e deixar armazenado durante 24 horas. Após as 24 horas, a gente vai filtrar em um papel de filtro e a gente vai levar para o espectrofotômetro, ler nessa faixa de comprimentos de ondas, 374 e 535. E aqui nós também temos as fórmulas que serão quantificadas, tanto os flavonoides como a antocianina, também usando a tabela no Excel. E por fim, nós temos os compostos fenólicos e taninos, onde a gente irá trabalhar com os métodos descritos por Walter House, onde nós iremos pegar 1 grama da amostra, iremos macerar com água destilada, depois a gente vai completar com volume de 50 ml de água destilada em um balão volumétrico. Vamos deixar durante 30 minutos em repouso e depois a gente vai determinar o teor desses compostos por meio de uma alíquota de ácido gálico. Então, os valores de compostos fenólicos em miligramas de ácido gálico por grama da amostra será utilizado no programa do Excel. Então, aqui a gente vai trabalhar com uma curva que será feita no Excel por meio de uma função afim. E a gente vai trabalhar tendo como base o ácido gálico. Aqui é uma tabela que demonstra a massa dos extratos que a gente pretende trabalhar com a massa do fármaco. Então, a massa do extrato das cascas a gente vai trabalhar com 1 grama, assim como também a massa do extrato das folhas, também 1 grama. Na primeira associação, na verdade, é o grupo controle, porque a gente não vai adicionar o fármaco, nenhuma massa do fármaco, e nas 6 associações a gente vai aumentando gradativamente a massa do fármaco. Então, 5 microgramas, 10, 15, 30, 50 e 100. Todas nessa proporção, usando sempre 1 grama da massa do extrato para cascas e outra 1 grama para a massa do extrato das folhas. E depois que a gente fizer essas associações, a gente vai fazer os testes de macrodiluição e microdiluição em caldo. Então, a gente vai pegar essas associações, levar para uma placa de Petri e observar se naquele meio de cultura há o desenvolvimento ou não das bactérias que são os Staphylococcus aureus. Então, a gente vai utilizar os testes os testes de sensibilidade a agentes antimicrobianos por diluição para bactérias de crescimento aeróbico. Então, a gente vai pegar o caldo nutritivo, a gente vai adicionar essas bactérias, o caldo nutritivo ele já tem o extrato com o fármaco, e ao adicionar essas bactérias, a gente vai avaliar se elas apresentam crescimento ou não. E a gente vai analisar isso por meio do halo de inibição, tá? Que é a técnica que nós conhecemos como antibiograma. Aqui nós temos o cronograma de como será desenvolvida a pesquisa. Então, a gente pretende realizar as atividades de prospecção, coleta e identificação da amostra, produção dos extratos e analisar o perfil fitoquímico no mês de fevereiro, assim como também elaborar as associações ainda neste mês de fevereiro e março. No mês de abril, a gente está preocupado em analisar a ação, na verdade, a associação do fármaco e dos extratos com as bactérias. E, por fim, nos meses de maio e junho, a gente vai fazer o processo de discussão dos resultados apresentados
para que no final do mês de julho eu consiga apresentar os resultados à banca. Aqui estão as referências que foram usadas e é isso. Aqui no final tem o meu e-mail e o e-mail de Everton e qualquer coisa estamos à disposição.